Você tem medo de cobra? Serpente? Você sabe que na Bíblia, serpente, lá em Gênesis e no Apocalipse, se refere a Satanás, o inimigo de Deus. Mas existe uma história que está ali no livro de Números, que é muito interessante, muito curiosa, porque é no momento que Deus manda Moisés construir uma serpente de bronze, colocar ela sobre um cajado e levantá-lo para que qualquer um que olhasse para a serpente seria salvo. Já ouviu falar dessa história? É sobre ela que a gente vai falar essa semana. Então simbora, vamos de vinheta, vamos estudar a lição. Fala galerinha, beleza? Mais uma vez, Pastor Vinícius aqui pra gente estudar a lição da Escola Sabatina. E ó, a capinha é roxa, galera. Começamos mais um trimestre, o terceiro trimestre desse ano, do ano de 2023. A gente vai estudar essa lição aqui no mês de julho, agosto e setembro. É claro, você vai falar assim, mas começa em junho. De fato, começamos no dia 24 de junho, mas o final dessa primeira lição é dia 1º de junho e a gente vai estudar até lá. Beleza? Se você ainda não tem a lição, gente, compra a lição, faz assinatura pra você não ficar moscando, tá? E ó, lembrando, o vídeo agora é no começo da semana e não no final. Então não esquece de comentar, compartilhar, curtir. Você vai ver que tem bastante coisa nova, bastante conteúdo para você que é adolescente aqui na nossa associação na Ápice, beleza? E ó, a gente tá falando nessa semana sobre uma história que é muito interessante, que se encontra lá em Números 21. Eu vou ler o versículo 8, diz assim, ó. O Senhor lhe disse, faça a réplica de uma serpente venenosa e coloque-a no alto de um poste. Todos que forem mordidos viverão se olharem para ela. É uma história estranhíssima, mas é importante a gente conhecer essa história porque ela pronuncia duas coisas do Antigo Testamento. Primeiro, a graça e segundo, a própria cruz de Cristo. Você sabe, a gente já estudou na lição passada, que o povo se rebelou várias e várias vezes. Eles reclamavam de tudo, eles eram um povo bem insatisfeito, achavam que deveriam voltar para o Egito, haviam construído o bezerro de ouro. Você lembra de todas essas histórias, né? Eles tinham adorado ídolos, Corá, você lembra de Corá que foi a nossa última lição? E tudo isso foi mudando o pensamento do povo, até de Moisés e Arão, que estavam cada vez mais cansados com aquilo. Mas depois de muita reclamação, depois de muita paciência a ser testada, a gente vê que o povo começa a ser ferido ali por conta das suas reclamações, porque Deus retira a sua proteção do povo. E aí quem começa a feri-los? Serpentes venenosas. E é interessante porque eles começam a ser picados por essas serpentes. Naquela época, gente, não tinha essa de antídoto, não tinha essa de soro para curar ali a picada de uma serpente. Então, eles começaram a morrer em primeiro lugar. Mas é interessante porque eles foram atrás de quem? De Moisés, pedir para que Deus trouxesse salvação para eles. E Deus age de uma forma um pouco curiosa, um pouco estranha. Deus manda Moisés construir uma serpente de bronze, colocar ela sobre um cajado e levantá-la. Quem olhasse para essa serpente seria curado ali da picada do veneno da serpente que havia picado eles. Gente, isso aí parece, não parece para você e para mim? Uma idolatria. Lembra quando eles fizeram o bezerro de ouro? Aqui é uma serpente de bronze, só mudou o animal e o tipo do metal. Mas não era isso que Deus estava ensinando. Deus não estava falando para eles serem idólatras agora. Deus estava demonstrando que tudo estava sob o poder de Deus. Eles precisavam aprender de que eles poderiam confiar em Deus em qualquer coisa. Ele é o único que pode nos oferecer a cura e a restauração para a nossa doença, que é o pecado. Se você estudou a lição, ali na terça-feira tem um trecho bem curtinho que diz assim, ó, a grande questão na vida cristã é a mesma de quando Israel estava indo para casa. Confiaremos que Deus nos levará até lá? Atenderá às nossas necessidades durante o caminho e se revelará a nós? Ou blasfemaremos contra Deus e o culparemos injustamente? Essa é a decisão da vida do cristão, uma decisão de fé. Mas ó, segura, eu sei que é o novo trimestre, a gente está estudando a lição, a primeira lição, e a gente já vai do quê? Do nosso querido Game Show. Para você, responde tudo certo, não esquece, pega o link do Kahoot com o seu líder de adolescente, beleza? Vai embora, vamos lá, lição aí, Kahoot, nosso Game Show. E aí galera, tá preparado para mais um Game Show da lição? A gente tá começando a nova lição de terceiro trimestre e vamos de novo, hein, com Game Show. Então não esquece, pega o link do Kahoot com o líder do seu adolescente, dos seus líderes de adolescentes aí da sua igreja e responde. Lembra que você tem que colocar o seu nome e a sua igreja. No último trimestre teve muita gente que colocou nome aleatório, abreviação, apelido e aí a gente não sabia quem é, acabou desconsiderando. Então não esquece, você tem que pôr o seu nome e sua igreja. Não precisa colocar o nome completo, RG não, tipo Vinícius Diadema,
ou sei lá, João da Vila Mirim, sei lá onde que você está falando aí aqui da nossa ápice, Santo André e etc, mas coloca aí, beleza? Qualquer coisa, se você estiver tendo alguma dificuldade com o Game Show, manda uma mensagem lá pro seu líder, manda uma mensagem pra gente no Insta do Paulista Sudeste que a gente vai te ajudar, fechou? Agora vamos lá, são 5 perguntas, lembrando, você pode pausar, você pode voltar, mas jamais, nunca você pode colar, isso não é de Deus, beleza? São 5 perguntas, vamos para a primeira? Primeira pergunta. O que a serpente de bronze simbolizava ao povo de Israel? Segunda pergunta. O que Deus resolveu retirar do povo em virtude de suas reclamações? Terceira pergunta. O que acontecia com aquele que olhava para a serpente de bronze? Quarta pergunta. Segundo Livros Escolhidos, página 247, o deserto serviu como instrumento para quê? Quinta e última pergunta. O que algumas pessoas alegavam não existir no Antigo Testamento que nós sabemos não ser verdadeiro? Estão aí as 5 perguntas da primeira lição do novo trimestre, beleza? Então o Game Show tá no ar, quero ver quem vai receber o prêmio dessa semana. Lembrando, dia 8 sai o prêmio do trimestre passado, fechou? Vamos voltar para o estudo da lição, um abraço, tchau, tchau. E aí, acertou tudinho, já tá arrasando? Lembra, ó, essa é a primeiro Game Show da primeira lição e vai até o último sábado. Lembrando, tem prêmio envolvido aí, hein, galera? Ó, semana que vem, no dia 8, a gente vai revelar quem foi o vencedor do primeiro Game Show que a gente fez, que foi no segundo trimestre, da lição passada, e a gente vai entregar pra você aí que ganhou, tá bom? Vai ser uma bênção. Mas não esquece de comentar, compartilhar, participar, se envolver, que vai ser uma bênção. Gente, a gente tá falando aqui do momento em que Moisés levanta a serpente de bronze no deserto. E não só este momento, como também a gente precisa entender a categorização aqui do povo de Israel. Não era pouca gente não, gente. Se a Bíblia registra que havia 600 mil homens na idade acima de 20 anos, e se a gente usar esse número como referência para saber quantas mulheres e crianças, ou pessoas com menos de 20 anos, a gente está falando aí de uma quantidade, pelo menos, de 2 milhões de pessoas. Agora, você percebe que Deus protegeu eles, Deus deu sombra para cada um deles, Deus deu calor no meio da noite, Deus deu alimento para cada um deles durante 40 anos. Gente, não foi pouca coisa não que Deus fez por esse povo. Deus fez muita coisa, Deus libertou eles do Egito, mas ainda assim eles continuavam reclamando. Quando Deus tira a sua proteção, eles precisam enxergar mais uma vez de que eles precisavam confiar em Deus. Se você leu a lição, você vai ver que um dos comentários também que acontece aqui é sobre o episódio de que Moisés bate na rocha de Refidim. Você conhece essa história também. E por conta deste ato, Moisés é proibido por Deus de entrar na Canaã. É claro, a gente sabe, Deus tinha algo melhor para ele já está no céu, a gente vê isso até nos evangelhos ali no Monte da Transfiguração, mas a gente precisa entender que o deserto serviu como um instrumento para educar a geração que crescia, enquanto se preparava para entrar na Terra Prometida. Isso está lá no livro Os Escolhidos, página 247, que é o nosso livro base de estudo, gente. Agora, na lição de sexta tem um trecho bem interessante que eu quero abordar com você, que diz o seguinte: há algumas pessoas que alegam que não existe graça divina no Antigo Testamento. Dizem que é um registro de pessoas teimosas sendo reprimidos por um Deus zangado. Agora, a lição dessa semana, essa história, se declara categoricamente que isso não é verdade. Deus poderia ter exterminado todos os israelitas, há muito tempo atrás. Mas vez após vez ele demonstra a sua graça para com as pessoas. Ele até mesmo prenunciou o Calvário e o ato do amor que Jesus realizaria por causa dos pecados desse mundo. Porque, não sei se você sabe, o ato aqui de levantar a serpente de bronze no deserto é algo que o próprio Cristo, lá no seu discurso nos evangelhos, vai aplicar para ele. Ele fala: eu sou a serpente que foi levantada no deserto, que traz a cura, que traz a restauração. Querido, agora, uma coisa é importante. Até tem um trecho ali na lição de sexta de William Blake que diz assim, ó: eu estava bravo com meu amigo. Eu falei da minha ira com ele e ele se foi. Eu estava bravo com meu inimigo. Eu não falei nada e a minha ira cresceu. O que isso quer dizer? Nós precisamos aprender a lidar com as dificuldades que nós temos em nosso coração, não reclamando, não nos irando, mas tratando isso com amor, com paciência e, principalmente, você e eu precisamos confiar de que Deus tem o melhor para nós. Meu convite para você é esse. Vamos confiar em Deus? Vamos buscar aquilo que Ele tem para nós e eu tenho certeza que a gente vai viver o melhor que a gente tem para nossa vida. Beleza? Essa é só a primeira lição. A gente se encontra semana que vem. Agora todo sábado a gente vai estar junto, beleza? Tchau, tchau. Um abraço. Fica com Deus.